caros amigos que nos acompanham através da tvcei.com, nossos votos cordiais de muita paz. Aconteceu inesperadamente, naqueles mais de 600 anos, desde a lendária fundação do Império Romano, o templo da deusa Vitória tivera suas portas fechadas apenas uma vez. Isto porque essa ocorrência significava que o Império encontrava-se em paz. As guerras que alargaram os horizontes de Roma, desde o mar Tirreno, por todo o Mediterrâneo, pelo Egeu e pelas costas de muitos países, agora, quase que inesperadamente, apresentava-se em paz. E por isso mesmo, o templo da deusa Vitória, pela segunda vez, tinha suas portas cerradas. Este fenômeno peculiar causou estranheza aos historiadores do Império Romano, porque depois do fracasso do primeiro triunvirato, da morte de Antônio no Egito, demonstrando que o segundo triunvirato também terminava em um desastre, assomou à cabeça do Império aquele Caio Júlio César Otaviano, que se tornaria célebre e que daria ao século em que nasceu o seu nome. Isto porque Otávio, ou Otaviano, era um homem de complexão frágil, sujeito aos denominados golpes de ar que o levavam a resfriados continuados. Face a enfermidades adquiridas nas lutas da Bitínia, seu corpo estava sempre devorado por dermatoses, e por isso mesmo ele o resguardava em tecidos muito delicados, para impedir a purulação do tecido dominado pelas bactérias. Mas este homem frágil apresentaria uma força inesperável, a do caráter, porque conseguira trazer as rédeas do Império Romano às suas mãos vigorosas, e porque naquele período a sociedade terrestre, ao invés de receber no seu seio almas atormentadas, como Alexandre Magno da Macedônia, Aníbal o cartaginês, Cipião o africano, ou mesmo César, o conquistador da África, agora recebia no seu seio homens notáveis, dedicados às artes, à literatura, à poesia, dentre os quais nós poderíamos recordar de Salústio, Tito Lívio, Mecenas e outros que cantavam aos deuses a glória do Império. Muitas vezes, nas solenidades na Via Ápia ou no Foro de Roma, o jovem e nobre imperador comovia-se até as lágrimas ao escutar os versos notáveis que exaltavam Roma, mais ou menos nas seguintes palavras: ó sol formoso, que diariamente enches o dia de luz, que na tua jornada de um lado para o outro da terra nunca possas ver nada que se equipare ao Império Romano. Na tribuna de ouro, Otaviano deixava-se dominar pelas lágrimas, porque ele havia compreendido que a felicidade de um povo independe dos decretos que se quisaram a respeito da ordem e das leis de justiça. O exemplo da dignidade de um povo
deve originar-se nas altas cortes, especialmente naquela época no Senado, na cabeça das legiões, entre os governantes, para que o seu estoicismo e a sua nobreza servissem de diretriz para a massa popular, para o patriciado, a nobreza e também para a ralé. Ele havia dado exemplo dessa nobreza, porque ao tomar conhecimento que a sua filha entregava-se às alucinações do sexo em plena casa imperial, a sua mão nobre não tremeu ao mandá-la para o exílio na ilha da Pandatária, na Grécia. E quando mais tarde sua neta deixara-se sucumbir pela vulgaridade, o imperador encandecido, apesar de ter lágrimas nos olhos, também decretou o seu exílio para que o povo soubesse que no seu governo a dignidade tinha prevalência. Numa das oportunidades, ele veio a saber que a imperatriz dedicava-se a experiências de venenos, fazendo que escravos fossem submetidos às experiências macabras, para poder utilizar desses tóxicos que não deixassem marcas nos seus inimigos políticos. E o imperador, mais uma vez, em holocausto de silêncio, manteve-a no tálamo conjugal, porém, com a separação de corpos, porque não era digna de administrar o império que ele governava. Perguntam os historiadores o que teria acontecido com esse povo belicoso que saíra dos pântanos do Lácio e conquistara praticamente o mundo conhecido. Somente mais tarde é que se irá descobrir que naquela época espíritos de rara beleza abandonavam a corte celestial para vestirem-se da indumentária terrestre, preparando a túnica nupcial para o noivado, com aquele que viria depois trazer a paz e a justiça e realizar a grande núpcia com a criatura humana. Israel fazia 400 anos que amargava o silêncio da boca celeste, como se a divindade tivesse lábios ou emitisse sons que silenciara a sua mensagem. Aquele povo cuja diretriz sempre fora exarada pela boca profética, nesses 4 séculos últimos, experimentava o opróbrio, a humilhação, a dominação da águia romana, que mandara colocar na porta do santuário máximo, o templo de Jerusalém, a efígie da dominadora das terras conhecidas. Inesperadamente, um dia, às margens do rio Jordão, numa val denominada Bet Abara, a casa da passagem, uma voz tonitruante começou a gritar: eu venho preparar-lhe os caminhos. Eu sou aquele que abre as veredas. Eu não sou digno sequer de acariciar-lhe as sandálias dos pés sangrentos. É necessário, acima de tudo, que eu diminua para que ele cresça. Tratava-se de Iocanã, a voz que trombeteava nas margens do rio, depois da sua longa peregrinação no deserto, alimentando-se de frutos silvestres e de gafanhotos, estando seminu, com a pele de um animal selvagem cobrindo-lhe as partes pudentes, e atadas ao corpo por uma corda infecta, a cabeça grandiosa, os olhos abertos como 2 estrelas, a expressão leonina, João,
aquele que lavava as impurezas de fora para aguardar a chegada do Messias, anunciava que o esperado estava na terra e que era necessário que as criaturas humanas abstivessem-se dos erros, modificassem a estrutura do caráter e dessem lugar a novos seres que dormiam dentro deles. Eu vos batizo com água, dizia ele, às margens do sagrado Jordão. Mas aquele que virá após mim, batizar-vos-á com as chamas do Espírito Santo, lapidando-vos e ao mesmo tempo queimando as impurezas, para que vos possais tornar ovelhas dóceis do imenso rebanho da paz. E foi assim que Israel, agora dividida em tetrarquias, escutou diante das margens plácidas daquele mar que é um lago, o lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, ou Tiberíades. Em um dia formoso de Nisan, abriu maio em Israel, em plena primavera, uma doce voz que cantava uma sinfonia que permaneceria intérmina através dos evos, conclamando às criaturas as bem-aventuranças. Foi ali às margens daquele mar piscoso que se encontrava na parte baixa da terra, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que a sua voz, como sendo uma canção cantada à distância, chegou aos ouvidos quase surdos da sociedade decadente que ali então vivia. A Galileia era então considerada uma região de opróbrio. Que pode vir de bom da Galileia? Interrogavam com certo cinismo aqueles que habitavam a gloriosa Judeia, na parte mais alta de Israel. A Galileia era a região dos pescadores, dos agricultores, das pessoas simples que amavam a natureza. E por essa razão o Messias preferiu a alma dúctil do povo para poder incrementar em cada coração o desejo de ser melhor, e esculpir na alma as boas novas de alegria. Perguntava-se por que poderia vir da Galileia aquele que era o profeta, se Israel estava saturada de falsos profetas. Que poderia ele trazer de novo? Quando então o Sermão da Montanha mudou as estruturas do pensamento terrestre, dando lugar a uma nova ordem sociopsicológica, porque até aquele dia inolvidável, diz um dos discípulos que, subindo a montanha, ele parou e falou à multidão. Outro, no entanto, diz que, descendo a montanha, ele parou e falou à multidão. Que importa se ele descia ou se ele subia? Importa que, parando em determinado lugar, ele abriu a sua boca e cantou a sinfonia de bênçãos. Até então acreditava-se que herói era aquele que vai para o campo de batalha e se destaca no solo juncado de cadáveres. Que vencedor é aquele que esmaga os que se lhe opõem. A partir daquele momento, houve uma alteração radical nesse sentido sociológico, porque herói deixou de ser aquele que se põe acima dos miseráveis que tombaram, para caracterizar aquele que tem a coragem de enfrentar no campo de batalha interna os vícios, as paixões asselvajadas, e superá-las com sorriso de alegria,
sem as marcas do pessimismo nem da angústia. Vencedor deixou de ser aquele que esmaga os outros para ser aquele que se vence a si mesmo. Porque vencer os outros é muito fácil. Pode-se vencer outrem através da calúnia ou de uma bala, com o punhal ou com a maledicência, através da traição ou da infâmia. Mas para vencer-se a si mesmo, é necessário possuir o estoicismo de autopenetrar-se e arrancar do coração as sementes sublimes de luz para poder aquecer-se ao sol da verdade de dentro para fora. Então havia chegado Jesus, aquele doce e suave profeta, poeta, cantor das margens plácidas do Tiberíades, sensibilizava as almas que se lhe acercavam. Assevera o espírito Joana de Ângelis que ninguém ficaria o mesmo depois de manter um contato com ele. Por mais breve fosse esse contato, aquele que se lhe acercasse saía totalmente modificado, iluminado pela sua presença magnética e transformado no cerne do ser que é cada um de nós. Então era natural que a notícia corresse de boca a ouvido a boca e que as multidões esfaimadas de paz e de pão, com sede de justiça e da linfa do amor, acorressem pressurosas às regiões por onde ele deambulava. Era singular esse homem de Nazaré, que, no entanto, havia nascido na província de Belém, nas cercanias de Jerusalém, a terra de Judá. Segundo os melhores biógrafos, ele deveria ter um corpo esguio, variando de 1,75 m para 1,78 m. A cabeleira era abundante à nazarena. Equivale dizer que, partida ao meio, caía-lhe em madeixas sobre os ombros magros. A barba jamais rasurada antes também descia-lhe pelo tórax magro. Daquele rosto angulhoso, a testa larga e os olhos, 2 estrelas no céu da face, brilhantes e penetrantes, estavam amparados pelos zigomas salientes, as narinas arfantes e a expressão de ternura e de misericórdia. Era sempre assim que ele atendia aos necessitados que o buscavam. A indumentária era tecida sem costuras, na roca da sua própria mãe, invariavelmente no tom dos tecidos cinzentos, invariavelmente seguindo a tradição, com um manto azuláceo, colocado da direita para a esquerda. Mas este homem, cuja presença irradiava tranquilidade e harmonia, por onde passava, deixava o rastro luminoso da sua misericórdia. As multidões buscavam-no na expectativa de terem solucionados os seus problemas. Como hoje, os mesmos problemas das afecções, das infecções, das paralisias, das alucinações, das degradações da alma, que se apresentam como feridas que exteriorizam a putrefação da inferioridade humana. E ele, misericordioso, distendia a generosa mão e fazia que os tecidos recuperassem-se, produzindo a aceleração atômica das partículas que os constituíam, produzindo-lhes a imediata renovação. A voz era meiga e penetrante, mesmo quando se fazia necessária a energia e o reproche, porque ele representava
a perfeita harmonia entre os arquétipos a que se referirá mais tarde Carl Gustav Jung, a ânima e o ânimos. Em determinado momento, diante da mulher surpreendida em adultério, que lhe foi levada para que ele se contradissesse, seus olhos penetrantes invadiram aquelas almas espúrias dos julgadores, enquanto lhe atirando a mulher aos pés, diziam, eufóricos e cínicos, eila que foi surpreendida em adultério. A lei assevera que ela necessariamente deve ser punida, lapidada, para que se cumpra a justiça. Nada obstante, tu asseveras que o perdão deve ser a tônica da nossa vida. Afinal, que faremos com ela? A mulher chorava. Havia sido surpreendida em adultério, sim. Mas seria lhe perguntar-se onde estaria o adúltero. Porque atrás de toda mulher que tomba, tem um covarde escondido. Ela deveria pagar o preço do seu delíquio, e ele que a seduzira. O mestre olhou para aqueles semblantes pusilânimes, e uma tradição assevera que ele respondeu com a sabedoria que lhe era peculiar, que se cumpra a lei, porém, que lhe atire as pedras lapidadoras aqueles que dentre vós estejam isentos de pecados. E se teria baixado e começado a escrevinhar no pó que se adensava sobre as pedras da praça. E como era natural, a curiosidade dos circunstantes odiava. E ele então escrevia ladrão, e aquele que olhava saía, porque realmente era um larápio, hipócrita, venal, e cada um que dirigia os olhos curiosamente para o que ele escrevia, recebia a resposta que os impedia de atirar pedras, porque eram todos igualmente pecadores. E em breve, a praça ficou deserta, ele e a mulher surpreendida no delíquio. Então, entre o silêncio que se lhes fizera natural, ele interrogou a mulher que chorava, arrependida, magoada pela traição. Mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Ela só se deu conta agora, quando ergueu a cabeça e olhou em volta. E então respondeu entusiasmada, foram-se, Rabi, foram-se. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois também eu não te condeno. Agora vai e não tornes a pecar. Aqueles que são adversários da lógica e do bom tom do Evangelho dizem que ele anuiu através dessa atitude com adultério, porque essas pessoas não sabem ler, são apenas alfabetizadas e não penetram no sentido das palavras. Quando ele disse que não a condenava, tampouco a absolveu. Porque o problema era dela, não era dele. Não seria absolvê-la ou condená-la que iria modificar a estrutura do seu equívoco. Ele dava-lhe uma nova chance. Agora não lhe seria mais lícito equivocar-se, porque estava ela iluminada pelo contato com a verdade. E a mulher se foi. E narra o espírito Amélia Rodrigues que naquela mesma noite ele se encontrava em Betânia, na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria, que visitava periodicamente a 7 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, quando a mulher surpreendida na sua alucinação foi procurá-lo no silêncio de uma noite adornada por Selene e banhada pelo seu manto de prata, que parecia dar à terra uma tonalidade especial. As ânsias da natureza
respirava onomatopeias especiais, e a sombra de uma pérgola, como a roseira despedaçada em pétalas rubras de sangue, ele recebeu a mulher equivocada, que ainda emocionada acercou-se-lhe, e tomada das emoções daquele momento, disse: Senhor, eu desejaria pedir-te que me ensinasses alguma coisa da tua palavra. Eu sei que errei e não me venho justificar. Desejo dizer-te, no entanto, que o meu marido, que visita Lupanares e não sai das tascas onde se entrega a embriaguez dos sentidos e a devassidão, fazia muito tempo que se não desincumbia dos deveres do tálamo conjugal. Foi ele quem levou o lobo para dentro de casa, o seu amigo, na solidão em que eu me debatia, na angústia do desprezo. Deixei-me encantar pelas palavras floridas desse terrível adversário da minha paz, que me ludibriou. Mas não era ele a quem eu amei, Senhor. Toda vez quando ele me dizia suas palavras quentes, cheias de promessas aos ouvidos da minha alma, eu delirava, porque recordava as palavras que meu amigo dissera na juventude. Eu transferia deste homem para aquele que me dava o desprezo às minhas emoções. Em verdade, eu não o traí. Quando me entreguei a esse devorador da minha vida, era em meu marido que eu pensava. Fazia tanto tempo de abandono. Que farei da minha vida? Ama. Se tu lograres amar, a tua vida será um festival de bênçãos. Mas como amar, se agora estou colocada na rua da amargura e atirada aos porões do desprezo? Ama. O amor é um tônico que somente podem sorver aqueles que se encontram no olvido, no abandono e que são carentes. O amor é maior para aquele que mais ama. E se tu amares mais aqueles que agora te perseguem, tu estarás enriquecida pelo amor. Então ama. Não examines as circunstâncias do teu equívoco. Examina as infinitas possibilidades que se abrem na direção do teu futuro e avança cantando o hino de alegria da era nova. O evangelho não veio para aqueles que são felizes. E é por isso que os fariseus dizem que eu sou um comilão e um beberrão, porque eu confraternizo com os miseráveis. É para eles que eu venho, os Amharet, essa ralé da sociedade, a quem ninguém dá a menor importância, porque eu sou o pão da vida. E aquele que de mim se nutre nunca mais tem fome. Eu sou a água no estralo, e aquele que me sorve não tem mais sede. Então, se tu desejas a paz, vai e ama. O Pai é, acima de tudo, o amor, por excelência. A mulher estava deslumbrada. Jamais ouvira alguém tão rico de compaixão. Não era um homem que ele falava, era a ânima daquele homem singular, era a mãe, que através dele expressava-se com infinita ternura. Ninguém te condenou, tampouco eu o faço. Sequer eu te julgo, porque todos julgam pela aparência. Mas eu que conheço as nascentes do coração, a ninguém eu julgo. Agora vai em paz. A mulher ergueu-se. Ela não era vítima do passado, conforme propõe a moderna psicologia. Estava diante dela o vir a ser, as infinitas possibilidades do amanhã. Levantou-se, e quando a alva chegava a Jerusalém,
A mulher, surpreendida em adultério, tomava dos seus mínimos pertences e ganhava as estradas na direção de terras longínquas. 20 anos depois, em uma região quase inóspita, uma mulher agora amadurecida, marcada pelas cicatrizes do amor não amado, das experiências não coroadas de bênçãos, lavava as exulcerações de mendigos e de enfermos que transitavam pela estrada que levava na direção do mar. Ali, uma casa tosca, de amplas proporções, acolhia os miseráveis que deambulavam por toda parte, mercadejando as suas necessidades. Foi em plena invernia que lhe trouxeram um homem marcado pelas asperezas do sofrimento, devorado pelas febres do deserto. Poder-se dizer que talvez fossem as febres palustres, então desconhecidas. Aquela mulher que havia erguido um lar para os que não têm lar, e que falava docemente de um carpinteiro que viera esculpir nas almas os madeiros da libertação. Ela o recebeu com ternura infinita, percebendo que ele delirava. Nessa noite de frio, de céu sem estrelas, debilmente clareada por uma lamparina de óleo que crepitava, ela limpa as feridas do homem, coloca pensos de água fria na testa e escuta-lhe o delírio que o macera e que o enlouquece. E então ela vai anotando das frases que lhe escapam dos lábios que eu não deveria ter feito isso. E por mais que ele desejasse coordenar o pensamento, as imagens fugiam-lhe. E ela, de repente, deu-se conta que estava diante do marido que a expulsara de casa. Ele, depois daquela cena dolorosa, descobriu que, em verdade, era a ela a quem ele amava. Visitava os bordéis, vivia com as meretrizes, mas era uma questão da época, da moda, como hoje. O erotismo, a sexolatria fazem parte do exibicionismo narcisista, dos aparentemente triunfadores vazios existenciais. Já também naquele momento, e ele asseverava que foi a única mulher a quem realmente amou. Ao perdê-la, deu-se conta do abismo imenso que se lhe abriu na alma. Procurou-a por toda parte. Viajou por terras estranhas, colhendo notícias e informações, e nunca a encontrou. Agora estava ali, quase à morte, lamentando aqueles anos perdidos, aqueles anos de dor e angústia, enquanto ela se recordando da manhã fatídica em que fora surpreendida no delito por causa dele que levara a polícia do templo depois da armadilha que ele preparara. Ela recordou-se de Jesus. Ama. E acariciando-lhe a cabeça, falou-lhe docemente: não te perturbes com o passado. Um dia veio alguém ter conosco que nos falou que a nossa vida é nada mais, nada menos do que o amanhã. Estamos na terra para edificar o porvir através das nossas ações do dia a dia, de cada hora. Não lamentes as lágrimas vertidas, nem as dores experienciadas, que se te transformam em degraus de ascensão, para mais tarde um dia no reino, quando despertares para a vida. Eu não lhe disse que era aquela que fora expulsa do lar. Agora não era mais a antiga esposa, era a mãe generosa,
porque a mulher nasceu essencialmente para ser mãe. E mesmo nos relacionamentos sexuais, conjugais, de parceria, depois que passa um largo período e o desencanto da libido que desaparece, instala-se, eis que ela se torna mãe do marido, mãe do companheiro, mãe do parceiro. Quantas vezes eu ouço amigos meus olharem para a esposa, ei mãe. É naturalmente uma expressão freudiana, mas é de alguma forma o inconsciente da carência masculina, que tem nos seus hormônios a intrepidez, a coragem, a audácia, mas a ternura, a maternidade dúlcida é do coração feminino. Ele morre nos seus braços, enquanto ela balbucia uma suave canção galileia, falando da excelência do amor. Eis porque aquele homem que havia reunido a ânima ao ânimos e que havia realizado este maravilhoso encontro do ego com o self, na identificação de Deus no seu próprio coração, era a doçura em pessoa, que não dispensava de forma nenhuma energia. Como esquecer, por exemplo, que em determinada oportunidade os fariseus, os hipócritas, que atendiam às 615 imposições da lei, 365 proibições, que são determinações a respeito de cada dia do ano, e as outras de acordo com as exigências do corpo. Aqueles que se preocupavam com a aparência, e então perseguiam o rabi, porque amavam os miseráveis. Um dia ele dirá, na sua energia doce, nessa força que tipifica a masculinidade do ânimos, ó raça de víbora, hipócritas, sepulcros de branco caiado por fora, e dentro somente podridão, até quando eu vos suportarei? É necessário uma energia masculina muito grande para dizer isso na face, porém dizer sem raiva. É claro que todos nós dizemos quando a ira, esse monstro, toma conta de nós e a descarga de adrenalina faz nos investir contra. É claro que nós dizemos, mas dizer sem ressentimento, sem revolta, na atitude pedagógica de que educa ou reeduca só Jesus, e continuar na sua tarefa sem dar a menor importância àqueles que eram os perseguidores. É natural que este homem singular atraísse não somente aqueles que tinham o corpo despedaçado pelas ulcerações físicas e morais, senão também aqueles jovens arrebatados que ouviram falar dele, que cantavam o reino dos céus e que eram atraídos como um dia em que os companheiros foram à cidade e ele permaneceu ali mesmo, nos arredores, conforme narram respectivamente Mateus 19, 16, 25, ou Marcos 10, 11, 26. A história do moço rico, quando o céu estava coroando-se de estrelas pelo declinar do sol, e o leque de plumas coloridas havia batizado as nuvens que corriam céleres no poente, enquanto a terra respirava suavemente o odor primaveril. Eis que um jovem passa, carregando na mão um cabaz de uva. Era um jovem príncipe, e o vê em pé naquela pérgola romana, aquela atitude nobre daquele homem que parecia uma labareda crepitante, ou uma espada nua, como o define Charlie Ash, o judeu que escreve sobre Jesus. O rapaz fascina-se, e fascinado volta-se-lhe e lhe pergunta, bom mestre,
que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. 2000 anos transcorreram desde aquela noite festiva e ainda agora se pergunta que é necessário fazer-se para entrar-se no reino dos céus. Ele suavemente olha o jovem e o ama e redargui: a ninguém chames de bom, porque bom somente é meu Pai. Bom somente é Deus. Mestre, sim, porque eu sou. O que é que está escrito na lei? Que é que prescreve a lei? Oh, a lei prescreve que é necessário honrar pai e mãe. E eu faço. Não matar, jamais o fiz. Não roubar. E então o jovem declina os mandamentos mosaicos. E diz: tudo isso eu faço. Será que isso me basta? E o mestre sorri para o jovem e completa: não te basta. Uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá-o aos pobres. Vem e segue-me. Ainda hoje, o jovem oscila. É um momento grave na historiografia da sua vida. Ele parece tremer, o cabaz de uvas solta-lhe da mão. Uma uva arrebenta-se no pó e faz um pequeno poço de lama. Então diz: mas, Rabi, eu seria capaz de doar tudo que eu tenho. Herança de meu pai. Em verdade, eu não trabalhei para acumular. Mas amanhã teremos em Cesareia de Filipe, ali, uma grande corrida de quadrigas. E eu sou o mais hábil dos candidatos. Desejo humilhar os representantes gregos e romanos. Desejo representar Israel com a minha quadriga e os meus cavalos árabes. Eu os vencerei, eu os humilharei e depois das glórias e da ufania, eu virei seguir-te. Porque tu dizes algo que me fascina. A noite continuava serena. E o mestre, que está diante de um candidato jovem, diz-lhe com ternura: não amanhã, hoje. Mas, Rabi, eu tenho um compromisso. O mestre sorri, porque todos estamos comprometidos com a ilusão, com o prazer, com a utopia. Raros estamos comprometidos com a verdade, com o dever, com a renúncia, com a abnegação. E eu deverei desincumbir-me desse dever. Eu venderei tudo, darei aos pobres se for necessário. Mas deixa-me participar da corrida de quadrigas amanhã. Hoje, porque amanhã será tarde demais. O jovem oscila como um pêndulo de relógio e lembra-se que naquela noite ainda, logo mais, ele deve participar do banquete e que serão conferidos títulos de honorabilidade aos competidores hebreus. E lamenta, o seu tempo urge, a atração do mundo, o fascínio do homem. E então, a passos lentos, ele se afasta e parece escutar da acústica da alma: hoje, porque amanhã será tarde demais. No dia seguinte, quase 50.000 espectadores estão no imenso campo em que Roma mandara erguer na cidade de Cesareia, em homenagem a César. A corrida começa. O jovem está à frente com as mãos seguras às rédeas. Ele tem os músculos retesados. A alma está expectante. A curva é fechada. E a fazer uma daquelas inúmeras voltas, um outro carro bate a sua na roda do céu.
E ele é atirado à distância, à frente. Os animais atropelam-no, os carros que vêm atrás pisoteiam os cavalos e despedaçam-lhe o corpo. E quando ele está fremente nos estertores, ele parece ouvir na acústica da alma: hoje, amanhã será tarde demais. Mas ele vê duas mãos alvinitentes, distendidas. Vem ter comigo. Eu tenho vencido o mundo. E arrebatou-lhe o espírito para novas experiências. O evangelista Marcos assevera que os apóstolos, quando voltaram da cidade naquela noite, encontraram-no melancólico mais do que de outras vezes. E era inevitável a pergunta: Senhor, que tens? Em verdade vos digo que é tão difícil no rico entrar no reino dos céus. E a célebre frase: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Interpreta esse camelo não como dromedário, mas como cabo, corda, linha, de espessura volumosa, maior do que o orifício. Porque ele falava o aramaico, que é o dialeto da língua hebraica. E muitas vezes faltavam sinônimos ou palavras para definir outras expressões, tendo a mesma palavra vários significados, como no caso da língua portuguesa, manga, que nós podemos colocar em 5 sentidos, a depender da construção da frase. A manga da roupa, a manga do candeeiro, a manga de capim, manga, a fruta, manga do verbo zombar, do verbo mangar. Então é necessário compreender esse sentido, porque a letra mata e o espírito vivifica, disseram inúmeras vezes. Então, a frase passa à posteridade como sendo uma maldição aos endinheirados, aos indivíduos possuidores de notas fiduciárias e de altos depósitos bancários ou que investem na bolsa. Não necessariamente. Naquele sentido, quando ele fala dos ricos, ele se refere à riqueza da juventude. Pode haver tesouro maior do que a juventude. Ele refere-se ao tesouro da saúde, à riqueza da inteligência, às conquistas ético-morais. Não é riqueza apenas a moeda, mas é também o bem-estar, a alegria de viver. São tesouros incalculáveis. O cinismo costuma dizer: é verdade que o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Ajuda muitas vezes a corrupção, a degradação moral. E é certo que tem uma finalidade específica, que Paulo reprochava numa linguagem vulgar, que o dinheiro é o esterco de Satanás. Que não iremos levar ao pé da letra, porque sabemos que é o dinheiro que corrompe quantas vidas que se lhe entregam para poder fruir das ilusões, dos 15 minutos de holofotes, do aplauso popular, da mídia, e depois do abandono, da solidão e do desespero. A riqueza. Passados 2000 anos quase, 19 séculos, veio o Espiritismo restaurar-lhe a grandeza moral, como assevera Allan Kardec logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Ser examinada a sua proposta moral, há uma luz nova, sob uma nova óptica, para entendermos a grandeza dos valores éticos, para despertarmos para a realidade do ser e não do ter transitório e ser permanente. Veio a doutrina espírita e nos arrebata como um moço rico, não como a mulher que se deixou conduzir pelo amor e entregou a vida. Temos aí 2 grandes convidados: a equivocada que se regenera
e o saudável que se perde a si mesmo. É nessa conjuntura que nós, convidados pela doutrina libertadora, abraçamo-la, entusiasmados. Eu me recordo dos anos juvenis que aqui foram relatados, daquele já remoto 1947, quando tomei conhecimento com a doutrina espírita, porque médium desde os 4 anos e meio, e espírita somente 20 anos depois, que o espiritismo penetrou a minha alma e me despertou. Meu entusiasmo era tal que eu já andava com as mãos nesta postura para fazer a caridade. A pessoa diz: Valdo, tome-lhe um passe ali mesmo, para diminuir o problema. E depois desse entusiasmo, desse arrebatamento, a reflexão. Como diria mais tarde, na sua renovação, Santo Agostinho, o cair em si, o amadurecer da ideia, a iluminação interior, para poder valorizar a grandeza da doutrina, a responsabilidade, como nos falou o senhor presidente, a dedicação à causa. No meu caso em particular, sem querer fazer autobiografia, não for o espiritismo e essa vida de um ser interexistente entre dois mundos, que teria sucedido comigo, senão a loucura, o suicídio ou o crime hediondo, talvez não chegando a esta provecta idade. As minhas perturbações eram de tal natureza que até hoje não aprendi a dirigir automóvel, nem bicicleta, porque estava sentado às vezes à frente, ia freando, gritando para o amigo: pare, acaba de atropelar uma pessoa. E ele, que já sabia do meu distúrbio, sorria e dizia: um a mais, um a menos, não faz diferença. E prosseguia. Não aprendi a nadar. Foi uma vida especial. A doutrina espírita chega nessa alma atormentada e apresenta o rumo áspero, sem dúvida. Nenhuma conquista é feita de utopias, mas de suores e lágrimas. Qualquer conquista ético-moral, profissional, cultural, artística, científica ou tecnológica, é sempre feita com as noites indormidas, com o ideal, com a alegria do ideal. Então, o espiritismo, eu devo a existência que se prolonga demasiadamente. Até eu penso que a memória do computador está com defeito lá do além, e que a palavra desencarnação foi riscada do meu processo. Ainda há pouco uma moça linda dizia: o que o senhor faz para ser tão jovem? Porque eu li que o senhor tem 80 anos. Eu disse: 82. Não, eu digo sim, não, sim. Vamos ver quem ganha. 82, mas o que o senhor faz? Eu digo: eu sou feliz. E ela, jovenzinha, ficou impressionada, porque eu não lhe disse tudo. Porque eu li no meu mapa astral, está na moda, que eu vou desencarnar de paralisia infantil. Então eu estou começando o processo de volta. Até chegar lá eu vou ao enterro de muitas pessoas queridas. E farei a prece de despedida, como é natural. Então eu devo ao espiritismo a felicidade de haver-me retirado o véu da ignorância, de alargar os horizontes e ter me ensinado o sentido da palavra amor e a expressão kardeciana da caridade. Então o que ocorre? A responsabilidade diante do compromisso espírita. Os espíritas temos um compromisso com a doutrina que abraçamos. Ser espírita é uma responsabilidade muito grave. E é por isso que muitos dizem: ainda não sou espírita, tenho muita vontade de ser. Nem na outra encarnação vai ser, vai ficar na vontade. Allan Kardec, com a sabedoria que ele era peculiar, estabeleceu que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje,
lutando sempre contra as más inclinações. Ele não disse que o espírita é alguém que já logrou essa realização, mas é aquele que está empenhado em lograr esse objetivo, o que nos dá uma alegria imensa. Então somos espíritas imperfeitos, está muito bem. Há caminho da perfeição, ou espíritas pelo coração, conforme nos aprouver. Vivemos uma hora grave, em que o mundo espiritual inferior dirige as suas baterias contra os arraiais iluminados da doutrina espírita, para gerar confusão, para poder colocar apêndices perturbadores na sã doutrina, que não tem espaço para complementação. Eu já ouvi pessoas atrevidas, no sentido intelectual, dizerem que Allan Kardec está superado. E eu lhe fiz umas 5 perguntas sobre Allan Kardec. E ele não respondeu a nenhuma. Ele está realmente superado pela sua ignorância. Porque você não leu. Eu não me refiro ao verbo estudar. Você não leu, porque são questões elementares. Então qualquer novidade que lhe chega é fantástica, é agradável, é notável. É solução, porque você ignora a solução espírita, que está dentro de nós, a transformação do ser antigo no homem novo. Então surgem a cada momento acréscimos ditados por espíritos burlões, que se aproveitam da nossa ingenuidade, ou que se aproveitam da nossa infantilidade para nos trazerem modismos. Nestes 62 anos de lida espírita, quantos modismos! Então nós vemos aqueles outros que são os puritanos, mas eu sou espírita kardecista. O espiritismo não tem adjetivo qualificativo. Eu sou espírita, porque se é kardecista, é porque existem outros que o não são. E como a palavra espiritismo foi cunhada por Allan Kardec, espiritista ou espírita, como se queira, também são expressões por ele cunhadas. Espírita aquele que acredita nos postulados básicos da doutrina espírita, que tem a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, no Evangelho de Jesus é Espírito e verdade, conforme ele e os seus primeiros discípulos o viveram. Este é espírita, que pratica as propostas exaradas em o Evangelho segundo o Espiritismo e apresentadas em o Livro dos Médiuns, em cujas faculdades nós encontremos a ponte que nos faculta o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então o Espiritismo é doutrina que não tem ritos, que não tem cerimoniais, que não tem sacerdócio organizado, que não tem. É a doutrina, é a religião cósmica do amor, que não tem representantes nem intermediários. É a nossa consciência que um dia se desvela, porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então nós temos o dever de preservar essa doutrina conforme a recebemos das entidades venerandas da geração que sucedeu Allan Kardec. E no Brasil, das entidades nobres, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, como Saião, Eurípides Barçanulfo e como Chico Xavier, mais próximo de nós. No dia em que eu te disser algo que discrepe do que está escrito por Allan Kardec, falou-lhe Emmanuel, deixa-me de lado e segue Allan Kardec. Então nós temos um compromisso com a pureza da doutrina. Não me refiro aqui à pureza exterior, mas à preservação dos postulados espíritas, transformando as nossas vidas
sem nos deixarmos iludir pelos rituais, por algumas novas propostas apresentadas como mágicas, como se estivéssemos voltando à Idade Média, em busca do sobrenatural, do mágico, do extraordinário. O Espiritismo é a doutrina da razão. Então é melhor refugar 10 verdades a aceitar-se uma mentira, porque eu não aceitar a verdade é muito bom. Não prejudiquem muito, mas a mentira que se corporifica é muito grave pelos danos que proporciona. Então é natural que nesta casa dedicada ao Espiritismo, há várias décadas, preservemos a grandeza da doutrina que nos traz a figura de Jesus de volta, para que ele caminhe pelas avenidas tortuosas da atualidade ao nosso lado, para que ele saia da cruz em que o imolaram e o mantenha atado, como se toda a sua vida fosse aquela semana, aqueles dias da paixão, da amargura. Assevero, meus benfeitores espirituais, que a paixão de Cristo não foram aqueles dias, a começar do beijo de Judas, ao momento de extremes da cruz. A paixão de Jesus somos nós. Ele nos ama. E nós vamos encontrar numa bela carta de Paulo, nós o amamos a Deus, porque Deus nos amou desde antes. E amamos a Jesus, porque antes que nós fôssemos, ele já era, conforme o enunciou. Então é necessário que façamos uma reflexão e que nos perguntemos o que é que eu tenho feito da minha postura espírita. Eu terei assumido a possibilidade de ser como aquela mulher que foi para terras distantes e abriu uma casa de amor, ou eu deixei-o aguardando para poder ir à corrida de quadrigas. Ninguém pense que desejamos que voltemos àqueles dias longínquos em que se abandonava a civilização para fugir do mundo. De maneira nenhuma o ascetismo tem lugar dentro do movimento espírita. Estamos no mundo e deveremos viver no mundo, mas não usarmos das técnicas do mundo para podermos triunfar. Usarmos as técnicas do Evangelho para nos realizarmos como heróis de nós mesmos. É necessário que estejamos no mundo para que a nossa seja uma vida de exemplo. E aqueles que nos conheçam digam, mas eles são cristãos. Mas porque você sabe, porque muitos se amam. Será? Às vezes, eu corro o perigo de abrir a internet. Tenho muito pouco tempo, tenho pouquíssimo tempo. Mas vem uma tentação, uma curiosidade. E abro uma sala, aliás, um cortiço. E vejo as discussões contra, a favor. Lá estou eu, exaltado, condenado, criticado, perturbado, perseguido e totalmente inocente. Como esquecer um dia que casualmente um amigo mandou um site e disse, Valdo, abra, você está lá. Eu acho tão bonito abrir um site. Tem outro nome que eu não me lembro. Então eu abri o tal do site e um jovem com arrobo dizia, eu detestei a conferência de Edivaldo Franco. E aí falava horrores da conferência. Saía aos 15 minutos. Quer dizer, ele não ouviu a conferência. Ele só ouviu a proposta. Mas como deve ter o afetado, ele foi embora para não ver o resto. Porque toda conferência tem uma proposta, uma discussão e uma conclusão. Às vezes começamos até com a proposta negativa. É uma das técnicas. Muito bem. E então ele disse isso, disse aquilo, fui embora. E o homem disse tanta coisa sobre mim e de mim, que eu disse, mas será que eu fiz essa conferência? Eu proferi tudo, é mais ou menos gravado. Ele disse, vou procurar. E como ele dava mais ou menos as dicas, eu telefonei a este, aquele, conseguia a tal da conferência malsinada. E fui ouvir, não tinha nada daquilo. Mas bem, acalmou. Na mesma semana, eu estava em uma atividade em Santo André, numa creche. Passo o dia para atender os amigos, para conversar. E veio um grupo de jovens. Então um deles dizia assim, seu Edivaldo, nós é que somos de uma sala. Eu olhei a sala. E ali estavam. E então nós discutimos muito a doutrina na sala e tal.
Eu digo, olha, já que vocês me falam de sala, eu posso ser seu avô, tanto biológico como avô espírita, tetravô, quadrivô, quindivô, o que for. Então, permita-me dar-lhe uma sugestão, à guisa de conselho. Não use a internet para detratar de ninguém. O mundo está cansado de tanta coisa espúria. Seja você quem dá uma mensagem de esperança. Transcreva uma página de um livro nobre da codificação, de um autor preferido. Há poucos dias mesmo, mandaram-me um site, eu abri, e um jovem falava horrores de mim. Eu então tentei conseguir a conferência para ver se ele tinha razão e aceitar a sua diretriz, porque ele podia dizer a mim e não colocar no ar para eu não saber nunca, que é uma grande covardia. Escrever contra alguém que ele nunca vai saber, porque como ele não está na sala, ele está no quintal trabalhando. Então, aproveitem, porque um leigo abre e diz, meu Deus, como eles se detestam fraternalmente, como se odeiam sorrindo, que coisa, não vou me meter nisto. Então aproveite. E aí eu voltei ao caso, eu digo, pois é, imagine que o rapaz dizia que saiu aos 15 minutos, que pena que ele não ficou até o fim, que não me deu a chance de justificar a minha postura e tal. Então eu notei que um jovem ficou muito pálido, começou a tremer, disse, Divaldo, fui eu. Aí fui eu quem ficou pálido. Eu disse assim, você, meu filho, pois então eu vou ser muito franco, você foi perverso e foi covarde. Porque se você fosse um bom cidadão, e como você vai ser mais tarde, seu primeiro dever era comunicar-me a mim, porque fui eu quem falou, fazer as suas objeções, pedir esclarecimentos que eu tenho a obrigação de lhes oferecer. Mas se ir para uma sala, mentir, porque é tudo mentira, não é, meu filho? É assim, Senhor. Então, o que foi que isso lhe rendeu? Acusar-me. Eu continuo mesmo. E você, durante uma boa temporada, vai ficar com um conflito desnecessário. Porque está vendo como o Senhor da vida é. Trouxe você, que não gosta de mim, para eu poder lhe aconselhar o bem. E então falei e disse, muito bem, mas seu passado, como é seu nome? Fulano, vamos começar a vida nova. E nos abraçamos. Então nós deveremos amar realmente. Se o companheiro cai, se ele erra, ao invés de divulgar o erro, demos-lhe a misericórdia, a compaixão. Ele não necessita de apedrejadores, mas de uma nova oportunidade. Aquela mulher não precisava da lapidação. Talvez o marido sim, porque ele foi o responsável intelectual. Ele é que não cumpriu com seu dever. Ela foi vítima de si mesma e das circunstâncias. E aquele jovem que teve a chance de acompanhar Jesus, optou pela fantasia de alguns minutos de glória, na sua quadriga que se espatifou e arrebatou-lhe o corpo físico. Então Jesus está de volta na doutrina espírita. É uma honra podermos dizer-lhe que o reencontremos, que ele nos chama mais uma vez, porque nós somos trânsfugas do dever, que agora retornemos à seara de luz, a fim de nos reabilitarmos. Há muita dor na terra e em nós. O vazio existencial devora o mundo. A angústia, a solidão, a ansiedade geram a depressão, o transtorno, o síndrome do pânico. Quantas dores! Este é o momento de amar, de nos darmos as mãos, de eleger a doutrina espírita como sendo a nossa meta, como escreveu Emmanuel, através das mãos do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Espírita, seja o nome do teu nome. Espírita é a honra que podemos disputar por conhecer Jesus. E no silêncio das nossas orações, pedirmos a esse doce, suave pastor que nos leve de volta ao seu rebanho, para que aconteça aquele mesmo fenômeno de Roma e a sociedade terrestre cansada de terrorismo, de violência, de degradação, de incúria,
e de agressividade, passe a experimentar o vento generoso da nova era, quando espíritos nobres estão reencarnando-se, para que na metade deste século, possivelmente, atinjamos o clímax da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e a linguagem do amor substitua o nosso verbalismo de tanta complexidade. Que sejamos nós, aqueles que tenhamos a honra de esparzir alegrias, apesar das dificuldades de dizermos que a vida é bela, que ela é colorida, que ela é rica, ao invés da blasfêmia da queixa, darmos a nossa gratidão cantando, Senhor. Eu gostaria de dizer-te que é uma vida que é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, a voz que canta, a voz que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, que legisla, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos que apertam mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, macerados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um bangalô, seja lá o que for, uma favela, um ninho, um grabato de dor, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor,
porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, Senhor.